Você já sentiu que quanto mais você ora, mais o mundo pede para você se calar? Que quanto mais, queridos, você insiste, mais surgem obstáculos, mais vozes contrárias aparecem, mais pensamentos tentam te convencer de que não vale a pena você continuar. Parece que existe uma pressão invisível dizendo para você desistir, não é? Essa não é uma experiência só sua. A Bíblia, queridos, existe uma história de um homem chamado Bartimeu, que viveu exatamente isso. Ele era cego, dependente, esquecido, queridos, pela sociedade. Todos os dias eram iguais. Nenhuma perspectiva de mudança, nenhuma esperança visível. Até que um dia ele ouviu algo diferente. Disseram para ele que Jesus estava passando. E naquele momento, algo dentro dele despertou. Bartimeu, ele não podia ver, mas ele percebeu que aquela era a oportunidade que poderia mudar toda a tua história. Então ele fez algo que incomodou muita gente. Ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu? A multidão, queridos, tentou calá-lo. Mandaram ele ficar quieto. Mandaram ele parar. Tentaram fazer com que ele aceitasse a condição em que ele vivia. E aqui está algo muito importante. Eu vou trazer para você hoje, queridos. Sempre que você estiver perto de uma mudança, haverá vozes tentando te fazer desistir. Queridos, nem sempre serão pessoas, às vezes são pensamentos, medos, inseguranças, lembranças lá do passado. Mas o segredo de Bartimeu não foi apenas clamar, foi o que ele fez, queridos, quando mandaram ele se calar. Ele gritou ainda mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não negociou a sua fé. Ele não diminuiu a intensidade do seu clamor. Ele não aceitou a pressão como resposta final. E trazendo isso diretamente para você, existe um momento em sua vida em que você precisa decidir se vai ouvir as vozes que estão ao seu redor ou se você vai sustentar aquilo que você acredita dentro de você. Porque quem sabe o que precisa, queridos, não se cala. Quem reconhece a oportunidade não recua. Quem entende que está diante de um ponto de virada não aceita voltar para o mesmo lugar. Bartimeu, ele poderia ter desistido. Ele poderia ter pensado: a multidão sabe mais do que eu. Poderia ter aceitado o silêncio e perder a tua bênção. Mas ele escolheu insistir. Insista, queridos. Essa é uma decisão que muda tudo. Insista. Agora, existe um detalhe nessa história que é profundo e muitas das vezes, queridos, passa desapercebido, mas que pode transformar completamente a forma como você enxerga o seu momento atual. Quando Jesus manda chamar Bartimeu, acontece algo surpreendente.
Antes mesmo de receber o milagre, antes mesmo de enxergar, antes, queridos, de qualquer mudança visível, Bartimeu lança fora a sua capa. Aquilo não era só uma capa, era a sua identidade. Era o símbolo da sua condição. Era o que dizia para todos: esse é um cego. Esse é um mendigo. Esse é alguém limitado. E ele decide abrir mão disso, queridos, antes do milagre acontecer. Sabe, eu quero trazer para você, queridos, de uma forma muito direta. Quantas capas você ainda está segurando? Capas do medo, capas de insegurança, capas de pensamentos como: eu não consigo, não é para mim. Eu sempre fui assim, nada vai dar certo. Capas de um pensamento que insiste em definir, queridos, quem você é. Muitas das vezes você está esperando o milagre, mas essa história mostra um grande cenário. A mudança, ela começa antes. Bartimeu não enxergava, mas já não se via mais como alguém preso àquela condição. Ele tomou uma atitude que dizia: eu não sou mais isso que falam de mim. E talvez o que está faltando hoje para você não seja mais oração, mais tentativa, mais esforços. Talvez, queridos, o que está faltando é uma decisão. A decisão de soltar aquilo que já não combina com você. A decisão de parar de se identificar com aquilo que te limita. A decisão de agir como alguém que já está a caminho da mudança. Quando Bartimeu chega até Jesus, algo acontece ainda mais forte. Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? Eita Deus, tão grande. E ele responde com clareza: mestre, mestre, eu quero ver. Sem rodeios, queridos, sem dúvidas, sem medo. Ele disse: eu quero ver, Senhor. E isso também fala muito com você hoje. Existe poder na sua clareza. Existe força em saber exatamente o que é que você quer. Muitas das vezes a resposta não chega porque o pedido não está definido. Bartimeu, queridos, ele sabia o que queria. E naquele momento tudo muda. Jesus olha para ele e diz: a tua fé te salvou. E imediatamente ele passa a enxergar. Agora pensa nisso. Não foi apenas um milagre físico. Foi o resultado de uma postura diante do Senhor. Foi o resultado de alguém que decidiu não se calar, que decidiu insistir, que decidiu agir antes mesmo de ver. É exatamente isso que você pode começar a viver hoje, queridos. Eu não sei o que é que você está pedindo para Deus. Talvez o cenário ao seu redor ainda não tenha mudado. Talvez a circunstância ainda pareça a mesma. Talvez as vozes ainda estejam aí. Mas a sua postura, ela pode mudar agora. Você pode decidir não se calar, queridos. Você pode decidir clamar com mais força. Você pode decidir soltar a capa. Você também pode decidir se posicionar com clareza. E é nesse ponto que tudo começa a se transformar. Sim, queridos, com clareza. Clame a Deus. Diga para Ele com sinceridade o que é que está passando em sua vida.
eu quero orar junto com você. Senhor, olha para essa pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece o coração dela, conhece as lutas que ela está enfrentando, conhece os momentos em que ela quase desistiu. Mas hoje, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, fortalece essa pessoa, dá a ela coragem para não se calar diante das pressões, dá a ela força para continuar, mesmo quando tudo ao redor tenta parar. Que toda voz contrária, Senhor, perca força agora. Que todo pensamento de distância seja quebrado agora em nome de Jesus. Que todo medo, toda insegurança, toda dúvida caia agora por terra. O Senhor dá a essa pessoa agora a atitude de Bartimeu, a coragem de lançar fora, Senhor, a capa que tem limitado a vida dessa pessoa. Toda identidade antiga, todo rótulo, todo o peso do passado, Senhor, cai agora por terra. E que essa pessoa viva um tempo de clareza, um tempo de resposta, um tempo de transformação. E que assim como Bartimeu, ela viva um milagre, Senhor, um milagre que tanto ela espera. E se você crê nisso, queridos, então declare aí, com muita fé: eu não vou me calar. E nunca se esqueça, a jornada é difícil, mas o Senhor dos Senhores está contigo hoje. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia.